Olá, hoje, Dia do Trabalhador, que eu estou gravando esse podcast, você está ouvindo em qualquer outro dia, que pode ser em 2025, pode ser em maio, pode ser em, 2026, não tenho nem ideia. Mas eu estou voltando do trabalho e resolvi gravar esse podcast para você. Hoje eu vou falar dos grandes mestres e um pouco do aprendizado empírico, né? E do aprendizado através da convivência com grandes trabalhadores. É isso, exatamente isso. Eu tive excelentes pessoas, eu tive a sorte, né, de conviver com excelentes pessoas. Tanto no Senai, como no meu primeiro emprego, no segundo emprego não tanto, no terceiro não tanto também, no quarto sim, na escola técnica, na faculdade mais ou menos, né? E muitas pessoas ficaram marcadas assim na minha vida, mesmo eu não tendo mais contato, porque eles tinham alguma coisa que eu admirava, né? E que eu chamo dos grandes mestres, né? Então, eu tive 2 professores no Senai que eram pessoas admiráveis mesmo. Admiráveis, assim, um conhecimento prático, um conhecimento teórico muito grande, né? Segundo o segundo professor, uma envergadura moral fora de série, né? Uma liderança técnica assim exímia, né? Uma excelente pessoa, foi um grande amigo, né? Aprendi muito com ele e admirava assim a facilidade que ele tinha de fazer as coisas da maneira correta, né? Quando a gente está no Senai, quando a gente está aprendendo, cara, tu faz tudo errado, velho. Sabe assim, ó, e aí tu via, né, esse primeiro professor que eu tive não vou falar o nome, que talvez eles não gostariam que eu citasse, não vou falar o nome de ninguém, né, mas esse primeiro professor que eu tinha, ele fazia as coisas uma vez só. Eu lembro que tinha era uma tarefa, né, que a gente chamava, em prática, que era afiar uma broca ou afiar uma ferramenta de corte, né, de usinagem, e tinha ângulos, então a gente afiava aquilo e media. Cara, e tu ficava num trabalhão. O cara ia lá e fazia o negócio em 1 minuto, cara. Aquilo me impressionava muito, entendeu? E esse meu segundo professor também, a dedicação, o estudo, dava aula, né, tinha um conhecimento da área mesmo, né? Então ele veio da área, não foi uma pessoa teórica, né? Que foi da teoria para a prática, não. Ele fez Senai, fez escola técnica, se formou, trabalhou na área, né? Muito tempo, parte de usinagem. Então sabia trabalhar, cara. Então sabe assim, ó, tá convivendo com uma pessoa que sabe o que tá falando, sabe o que tá dizendo, sabe o que tá fazendo. E isso é uma coisa admirável, né? Então esses 2 primeiros assim foram excelentes pessoas que convivi. Depois eu tive um emprego que eu era, cara, eu sei lá, eu trabalhava numa, como é que é o nome? Uma serralheria, né? Eu trabalhava lá meio que por dia, não lembro se tinha carteira assinada, acho que não tinha na época. E aí eu convivi com um cara, aí eu até almoçava na casa dele, né, junto com a mãe dele. Ele era o dono da empresa, meu chefe também. E era uma pessoa assim de uma maneira de lidar com as pessoas, assim, de comandar, né? Uma tranquilidade, uma paciência admirável, cara. Eu aprendi muito com aquele cara também. Então, aí eu já falei 3 pessoas, né? E era muito legal. Isso eu tinha o quê? 16, 17 anos, né? Por aí, sei lá. 16, 17 anos, né? Trabalhava lá. Aprendi muita coisa, eu poderia ter aprendido mais, eu acho, né? Mas eu aprendi bastante coisa. Depois fui jogar bola, etc. E entrei numa primeira assinatura de fato de carteira. Eu entrei como auxiliar de mecânico numa empresa, uma terceirizada que trabalhava dentro de um frigorífico. Cara, ali eu aprendi coisas assim que vocês não têm ideia. Eu tinha 2 chefes, cara velha guarda, 2 caras velha guarda, uma velha guarda mesmo. Os caras muito mais velhos que os meus ex-professores, etc. E assim, cara, ali eu aprendi que nada era impossível. Tudo dava pra fazer.
tudo que vocês imaginaram dava para fazer. Ali eu aprendi o que era conflito de líder e liderado, né? Eu convivi muito conflito, assim, eu vi muita gente não querer trabalhar, cara, enredar. Ali eu aprendi muita coisa. Eu tinha uns 18, 19 anos. Mas só que eu aprendi também com essas pessoas a fazer a coisa acontecer, cara. Tinha que fazer a coisa acontecer e eles davam um jeito, cara, assim, sem engenharia, sem nada, não tinha desenho, não tinha projeto, tava lá, a obra tinha que montar, era muito montagem industrial, parte nós fazia fabricação de estrutura, montagem de estrutura, parte de tubulação, tudo que vocês puderem imaginar, forma de caldeira, cara. Aprendi muita coisa com aqueles esses meus dois chefes. Infelizmente um já morreu, né? E era um coração, assim, pro lado do funcionário muito grande, um deles, né? E o outro era um cara mais mão na massa, assim. Cara, assim, é admirável, né? E aí eu trabalhei também com um senhor, né? Na época, que uma envergadura moral fora de série, né? Mas um cara meio sindicalista, assim, mas muito trabalhador. E aí tu vê, assim, cara, que o aprendizado com essas pessoas, ele vai de tu observar as pessoas, entendeu? De tu tá ali realmente ativamente. Eu vou falar mais, tem mais gente, mas só isso que eu falei, que eu já devo ter falado de umas 6, 7, 8 pessoas. Cara, tu conviver com as pessoas, entendeu? Tu prestar atenção nelas, né? Tu tentar extrair alguma coisa, um aprendizado daquilo ali, né? Tu sempre te colocar numa posição de aprendiz. E eu sempre me coloquei numa posição de aprendiz e faço isso até hoje. Eu vou falar mais disso mais adiante. Então, saindo daquilo ali, eu fui pro segundo emprego. Aí, cara, quando eu entrei na indústria de fato, aí eu meio que parei de aprender, cara. Porque eu comecei a ver umas coisas assim que tinha pessoas assim que estavam em posições, os caras não sabiam nada, cara. Sabe, não sabiam nada, assim, e tudo bem. Aí eu comecei a ver o que era política, porque até eu sair lá desse negócio que não tinha como te esconder, cara. Tu tá numa terceirizada, tu tá numa obra, tu tá numa montagem que não tem muita gente, não tem gente de trecho, uma empresa pequena, cara, não tem como tu te esconder. Ou tu faz. Quando tu entra, por exemplo, numa indústria que tem uma área de manutenção com 50, 60, 70, 80, mais 200 terceirizados, cara, tem uma galera que tá ali que nem trabalha, cara. E aí eu comecei a ver, assim, ó, gente crescendo, o meu coordenador não sabia nada, cara. Nada, um bagualismo, aí um troço, assim, que vocês não têm ideia, meu, não tem ideia. E eu numa fase meio, sei lá, já meio gurizão, né, com meus 20, 21, não era assim, aquele exemplo de comportamento, não era, foi me transformando, fui me moldando, né, sempre em constante evolução, né. Nem de longe eu, hoje com 34 anos, sou aquela pessoa que tinha quando tinha 22, né? É impossível, se eu fosse eu não evoluí nada. Então tinha muita coisa para melhorar, eu não tô julgando, né? Na realidade eu tô fazendo um julgamento, mas eu não tô dizendo que eu era melhor que ninguém, né? Eu tinha os meus defeitos, e tenho muitos ainda, e tinha naquela época, e é isso aí. Mas aí, aquela admiração, ela foi caindo, porque já não tinha tantas pessoas assim. Porque essa admiração, entendeu? Elas eram de qualidades das pessoas, entendeu? Se tu vê assim, esse cara sabe, cara, esse cara sabe. E aí isso cria uma antivisão, né, das tuas próprias possibilidades. Porque tu pode melhorar a ponto de se tornar aquele cara. Eu pensava assim também. Então eu posso ser tão bom que eu posso ensinar algumas coisas, Então eu conseguia ver que aquela pessoa estava acima de mim em algum grau de qualidade, entendeu? Em algum grau aquela pessoa fazia coisas que eu não sabia fazer. Só que quando eu entrei na indústria, a primeira vez eu percebi, cara, meio que isso morreu. Aí, eu tô falando meio que da chefia, né? Depois eu vi que alguns colegas de trabalho assim, tinham umas habilidades, uns conhecimentos muito legais, cara. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área de manutenção corretiva, comecei a ver assim que os caras conseguiam fazer umas coisas assim, safar muito rápido as coisas, entendeu? Dá um jeito, cara. É a gambiarra, vocês conheciam por gambiarra, mas os caras davam um jeito, cara. Sem ferramentas, sem recursos, botavam a fábrica pra rodar, cara. E aí eu me lembro que eu conheci um colega nesse frigorífico que eu trabalhei, né?
E todas as pessoas assim mais velhas do que eu, né? Eu conheci um amigo meu, 2 eletromecânicos. Um eletromecânico e um eletrotécnico. O eletrotécnico, cara, era muita habilidade, cara. O cara tinha muita habilidade, muita experiência. Uma saudade que eu tenho daquele cara. E a gente trabalhava de... Ele fazia a parte da elétrica, a parte da mecânica, da desossa do abate. Da desossas a gente atendia o abate, né? São 2 processos dentro do frigorífico de bovinos. E às vezes a gente tava num frio de 3 graus, às vezes num calor de 40 graus. Cara, e conversava e aprendia, e eu não sabia mexer numas máquinas, e o cara já tinha visto um monte de máquina, já tinha experiência, né, cara? Pai, eu ficava impressionado, assim, com aquilo, né? Cara, eu tô falando sério nesse podcast, assim. Eu sei, eu fazia horas que eu queria fazer esse podcast, mas esse é o podcast que eu tô tendo mais prazer em fazer. Porque é bom isso, entendeu? É bom de tu lembrar de quem te ajudou, né? A ser quem tu é. E tinha outro cara que era um eletromecânico, né? Esse é meu amigo até hoje. Todos são meus amigos, só que eu perdi contato, né? E esse, aprendi muita coisa com ele também. Um cara muito trabalhador, assim, de bizarro, assim, saía da fábrica, ia trabalhar em casa e etc. E era demais, assim, até hoje ele é assim, né? Um cara muito trabalhador, não consegue parar quieto. Então uma pessoa que eu aprendi muito também, muito. Um cara muito técnico, decisões embasadas, sabia o que estava falando, conhecia tanto a parte mecânica como a parte elétrica. Era um eletromecânico de fato, né? E conheci ele na escola técnica e a gente trabalhou junto. Então, fizemos os trabalhos juntos depois. Depois eu contratei ele para trabalhar comigo, né? Uns 3 anos atrás. Depois ele saiu, abriu uma empresa e tá bem. E, graças a Deus tá muito bem. É um cara muito inteligente também. Aprendi bastante coisa com ele. Aí depois de lá eu fui para outra fábrica, que era outra parte, né? E aí eu vi mais ainda essa parte política, assim, aí meio que foi caindo a admiração, porque não tinha muito o que admirar, né? Tudo era feito meio com a moda ferro, tá numa fábrica de adubo, coisa meio complicada, né? E sei lá, cara, e aprendi algumas coisas, mas muito poucas coisas. Eu também não era exemplo de comportamento, né? Mas mesmo assim, dane-se, né? E aí depois eu chego onde eu cheguei hoje, eu tô nessa empresa, né? Logística portuária, né? Parte de exportação, carregamento de navio, etc. Recebimento então máquinas de grande porte, né? E aí eu conheci pessoas também, assim, impressionantes, né? O meu supervisor é uma pessoa extremamente humilde, com quase nenhum conhecimento técnico, mas um conhecimento empírico, assim, fora da curva, né? Fazer coisas sem recurso, fazer a coisa acontecer, uma humildade, um incansável, né? Uma dedicação incansável de não parar. Erra, faz de novo e fazia a coisa acontecer, cara. Então, às vezes a gente valoriza muito algumas coisas, sim, mas não se dá de conta que são essas pessoas que fazem a coisa rodar mesmo, entendeu? E o conhecimento, ele não é nada se tu não tiver dedicação. E esse senhor, né, que eu aprendi muita coisa da planta com ele, e aprendi principalmente, né, a humildade, né, da pessoa, né, e ser muito grato, assim, da pessoa te abrir as portas, né, porque nem ninguém é obrigado a te ensinar nada, né, cara. E tem algumas pessoas que te pegam e te ensinam, né, mas tudo tem que ter, obviamente, uma humildade de escutar, de perguntar, né, de ter aquela curiosidade, né, uma curiosidade técnica, né, uma curiosidade de querer aprender, de querer saber como é que as coisas funcionam. E fui aprendendo com esse senhorzinho, a gente trabalhou muito junto, somos amigos até hoje, né? Ele saiu da empresa, se aposentou. E eu fui a pessoa que eu mais aprendi, foi um dos melhores supervisores que eu tive. E aprendi com outro supervisor que eu tive também, quando eu entrei, um senhor também, né, muito humilde, né? Ele me falou uma vez que todo mundo tem qualidades, né? Então, mesmo que erre, todo mundo tem qualidades. Então, pessoas que não têm engenharia, não têm conhecimento técnico, formação técnica, não tem formação nenhuma, mas que bota a planta pra rodar, cara. E às vezes o cara tem engenharia e não bota a planta pra rodar. Meu amigo, tem essa aí também, né? Depois tive colegas de trabalho que aprendi muito também, né? Não só a parte técnica, mas a parte comportamental, né? Depois, por último, né, tive amigos assim que trabalharam em outras empresas. Um amigo, né, que é dono de uma empresa onde eu aprendo muito, né, com ele, sobre inúmeros assuntos. E eu acho que
a maneira de aprender é fazendo, né? Então a gente sabe com mais certeza aquilo que a gente faz, né? Que é uma frase, eu acho, esqueci o nome. Não vou lembrar, se eu lembrar eu falo. Mas a gente sabe com mais certeza aquelas coisas que a gente faz. A melhor maneira de aprender é fazendo, né? Mas existe também esse aprendizado do contato, do convívio com as pessoas. Quando tu te predispõe a esquecer o que tu sabe, assim, ó, abstrair isso aí da tua mente, te colocar numa posição de aprendiz, sempre que possível, escutando, questionando, perguntando, tu aprende muito mais do que se tu não tiver esse comportamento. De tu conseguir parar para ouvir, falar menos, escutar, questionar, perguntar, sempre ter essa posição de procurar coisas admiráveis nas pessoas. Porque, cara, todo mundo tem defeito. Eu tenho um monte de defeitos, cara, um monte. Não é pouco. Quem convive comigo sabe, é muito mais do que eu, né? Tu tem um monte de defeitos, todo mundo tem, cara. Mas assim, tu sempre pode aprender alguma coisa com qualquer pessoa. Então, pessoas que assim, ó, que tem um comportamento questionável, até essas pessoas vão te ensinar. Se ela tem um comportamento ou, sei lá, uma atitude técnica questionável, etc., vai te ensinar, cara, vai te ensinar a não ser assim. Tá entendendo? Então, são fontes de conhecimento do que fazer, de como se comportar, do que não fazer, de como não se comportar. Então, eu tive um colega de trabalho também, que entrou como mecânico da empresa, daqui a pouquinho estava de supervisor, né? Então, eu ajudei a promover ele algumas vezes. Um cara com conhecimento técnico fora da realidade. Um cara com uma envergadura moral, técnica, assim, fora da realidade. Sim, o que importa é técnica. E, cara, que é isso, cara? Tá entendendo? Eu aprendi demais com o cara, demais. Assim como ele aprendeu comigo também. E, cara, se não for assim, tu vai aprender com quem? Tá entendendo? Tem um amigo meu, colega, não é colega de trabalho, mas de profissão, né? Que trabalha no outro lugar, casado com a minha cunhada. Também conhecimento técnico exime. Toda vez que a gente conversa, a gente fica conversando, sei lá, toda vez que se encontra no dia, umas 3, 4 horas conversando sobre trabalho, sobre... Cara, aprendo demais com o cara, demais. Porque tu vê uma pessoa que sabe, cara, trabalhar, sabe o que tá falando. Quando ela fala, não é palavras, entendeu? Vocês têm que aprender a identificar quando é simplesmente palavras ao vento, quando aquela palavra ela tá carregada de experiência. São coisas completamente diferentes. Quando a pessoa está falando e tudo que ela está falando está imantado de experiência, é uma coisa. Quando a pessoa está escrevendo, aquilo está imantado de experiência prática real, é uma coisa. Quando a pessoa está falando coisas que ela nunca fez, né, que ela nunca nem viu, mas que ela ouviu falar, ela está descrevendo um conceito, é outra completamente diferente. Tu tem que aprender a identificar isso. É importante tu conseguir identificar as qualidades nas pessoas, né? E ter essa humildade para ouvir e poder aprender com elas, porque assim tu vai evoluir muito mais rápido. Essa é a melhor maneira de evoluir. Às vezes eu fico pensando, eu não consigo entender como é que vocês acham que vocês vão aprender a gerenciar. A melhor maneira de aprender a gerenciar é conviver com um gerente, cara. E aí tu vai entender com os erros, acertos dele, o que tu deve fazer, o que tu não deve fazer. E aí tu vai entender, né, as dificuldades, etc., as decisões que ele toma, o que é correto, o que não é, o que vai contra o que tu faria, né, tentar entender porque ele toma aquelas decisões. Isso vale para tudo. Tu nunca pode pegar e te resignar dentro de uma função. Tu não é uma função, tu não é um engenheiro, tu não é um mecânico, tu não é um eletricista, tu não é um supervisor, tu não é um coordenador, tu não é um gerente, tu não é um diretor. Tu é uma pessoa que pode aprender com todas as funções, com todas as pessoas. Ah, não, eu sou supervisor, então vou ficar me preocupado com a supervisão e a gerência, eu não quero nem tomar conhecimento. Não, cara, tu tem que aprender tudo que tu puder na convivência com as pessoas. Tem que aprender a extrair o conhecimento das pessoas, né? E também devolver conhecimento para o mundo. Tu extrai conhecimento do mundo e devolve conhecimento do mundo. Então esses grandes mestres, cara, que a gente tem, que na grande maioria das vezes talvez não vão ser nem professores, mas no meu caso muitos foram professores, outros não foram, né? Alguns são professores da vida, cara.
Alguns são professores ali do chão de fábrica, né? Alguns vão ser professores do escritório ali que tu convive. Tive um colega de trabalho também que convivi com ele, que tecnicamente ele não aprendi muita coisa com ele, assim, mas comportamentalmente, né? Comportamentalmente, essa palavra existe? Existe. Comportamentalmente, essa palavra existe, comportamentalmente. Tá. Vamos aceitar que essa palavra existe. Comportamentalmente. Não. Tá, esquece. Né? Mas a parte do comportamento dele, da educação do cara, eu aprendi muito que eu não era uma pessoa muito bem educada pela maneira que ele se comportava. Não em termos de comportamento, assim, mas da maneira que ele tratava com as pessoas, que ele falava, o cumprimentava. E eu fui aprendendo isso, cara. Porque eu olhava assim, e vocês vão achar assim que é loucura, cara, tu tá prestando atenção. Não, cara, presta atenção nisso. Tu tem que aprender a identificar no que as pessoas são boas. Tu tem que aprender a identificar o que é uma pessoa que tem uma inteligência social, uma inteligência técnica, né? Uma pessoa que tem, às vezes, uma inteligência emocional. Tem que aprender a identificar essas coisas para te conseguir aprender, porque nada ensina mais do que a realidade. E nesse caso eu percebia que uma coisa curiosa, assim, ele perguntava o nome das pessoas antes de se despedir, assim. Qual é teu nome mesmo? Bruno, falou, beleza, um abraço também. E tratava as pessoas pelo nome, etc. Que era uma coisa do ambiente que eu vi que nem acontecia, cara. Isso nem existia, eu nunca tinha visto na minha vida. E era meu colega de trabalho, que trabalhava comigo no PCM, fazia isso. E eu me eduquei, o cara me educou. Então, essa autoeducação que eu falei no podcast passado, ela não vem só de tu coletar vídeo, ler artigo, ver vídeo, participar de congresso, curso ao vivo, formação, não, cara. Ela vem de tu conseguir ter um olhar de aprendiz e coletar no ambiente e nas pessoas aquelas coisas que poderiam contribuir para o teu autodesenvolvimento. Então, eu só tenho a ganhar como pessoa se eu me torno uma pessoa mais bem educada. Eu só tenho a ganhar como profissional se eu me torno um profissional melhor. Só tenho a ganhar. Então, muitas pessoas que te rodeiam podem te ensinar um mundo de coisas. Só que tu tem, primeiramente, estar aberto a aprender. Tu tem que estar aberto à percepção externa, né? Que não é bem o caso do que eu estou falando. Mas tu tem que estar aberto ao ensino, né, externo, que não é bem o ensino, né, mas eu não estou conseguindo condensar isso melhor, mas tu tem que aceitar, cara, que tem pessoas que são melhores que tu em alguma coisa, sempre, e aprender com elas. Essa é aí onde eu queria chegar, dei volta para chegar nisso. Tu tem que aceitar isso e tentar aprender com elas. Ter essa humildade profissional. Eu tenho um vídeo sobre isso, humildade profissional, né? Aprenda a aprender. Lá no meu canal do YouTube. Por favor, se inscreve no meu canal do YouTube. Nunca te pedi nada. Então, tu tem que ter uma humildade, né? Não só profissional, mas pessoal também, né? Tem que ter a capacidade de identificar pessoas mais inteligentes que você, ou com mais habilidades que você em áreas que você precisa se desenvolver. Então, isso aí geralmente gera um contraste, né? Então, às vezes, que nem eu percebo, esse cara é mais bem educado do que eu. Muito mais bem educado do que eu. Esse cara fala muito melhor do que eu. E aí tu começar a olhar, não com inveja nem nada, o cara é melhor do que eu. Não, cara. Simplesmente com humildade. Humildade. E questionar e perguntar, interessante isso, como é que tu faz? Como é que tu aprendeu isso? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que eu... Assim, cara. Assim, exatamente dessa maneira que eu tô falando. Assim você vai aprendendo de verdade. Aprender as coisas de verdade não é fácil, cara. Não é fácil. Eu aprendi muito a me autoeducar, a melhorar minha educação, meu comportamento com a minha esposa, que era meu namorado, foi minha esposa. Eu aprendi muitas coisas com ela. Muitas coisas. Mas tu tem que estar aberto a aprender. Tu tem que também ter a capacidade de identificar as pessoas que querem o teu bem e que estão falando as coisas, e não importa a maneira que elas estão falando, mas que estão falando porque te querem bem. É aprender a ouvir isso e aprender com essas pessoas. Tu pode aprender com teu filho, pode aprender com tua mulher, pode aprender com teu marido, pode aprender com teu pai, com a tua mãe. Depois de 50, pode aprender com qualquer um, não importa se tu tem 50, 55, 60 anos, a gente nunca vai saber tudo. Então, se tu tá aberto realmente a aprender,
Se tu tem essa mentalidade de aprendiz, tu vai estar com 50, 55 anos e vai estar aprendendo coisa, né? Mas tu nunca pode te fechar numa redoma, né? Não, já sei tudo, ou eu não tenho mais nada que aprender, ou eu não posso aprender mais nada, ou pra mim é isso. Tu nunca pode encerrar, cara, a tua carreira, velho. Tu nunca pode encerrar. Não pode, não faz isso, cara. Deixa que outra pessoa faça isso. Deixa que Deus encerre a tua carreira pra ti. Tu não encerra a tua carreira nunca, cara. Tu pode te desenvolver, cara, pra tudo. Porque muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir me desenvolver mais, e no final eu consegui. Então, não é porque tu acha que tu não pode, que tu não vai aprender, que tu não vai conseguir, que isso seja uma verdade. Talvez tu esteja errado. Considera isso. Considera que talvez tu esteja errado. Sempre dá pra aprender, cara. Sempre dá pra melhorar. Nem que seja um pouquinho, mas dá. E a gente tem que contar com esses grandes mestres da nossa vida, que vão nos ensinar coisas pessoais, profissionais, familiares, não importa, mas a gente vai aprender. Se a gente estiver aberto a aprender, a gente vai aprender. Se você estiver aberto a aprender, você vai aprender. Pode ter certeza disso. Legal? Acho que o papo era esse, né? Desses grandes mestres aí, eu fui de chefes a professores, a colegas de trabalho, né? A liderados, a família, a tudo. Aprendi muita coisa com o meu tio também, que já é falecido. O meu outro tio, com todos os meus tios também, né? Pessoas muito trabalhadoras. E isso é uma coisa interessante. Deixa eu encerrar o podcast, mas eu vou abrir aqui um paralelo, né? Vou abrir um parêntese. Uma coisa que sempre me admirou também é as pessoas terem uma profissão, saber fazer alguma coisa. Então meu tio tinha uma profissão, sabia fazer alguma coisa, e quando vi ele fazia um móvel, eu digo, como é que eu sei fazer isso aí, cara? Aí fazia uns negócios lá de funilaria. Aí eu tinha um tio meu que ele trabalhava na usina, aí sabia que ele era ajustador, etc. Aí mexia na parte de ajustagem, VTI, e lá vai, sei lá o que, né? Então ele tinha alguns instrumentos de medição em casa, eu fazia Senai, eu aprendia, tirava dúvida com ele. E ele mexia em tudo, cara. Ele mexia em computador, ele arrumava televisão, arrumava máquina de lavar, arrumava carro, fazia funilaria. Cara, que loucura, meu. A gente fazia uma funilaria de uma pampa. Eu e ele, né? Meu primo, depois uma vez teve um problema na caixa do meu carro, olha isso, cara. E eu e ele tiramos a caixa do carro e consertamos a caixa do carro. E depois de consertar a caixa do carro, meti uma viagem ainda. E meu chapéu. Cara, isso aí é fruto de saber fazer alguma coisa, né? E tu aprender a admirar pessoas que realmente têm qualidades, né? Qualidades verdadeiras. E essas qualidades, elas têm que estar revestidas por honestidade, comportamento correto, né? E mérito real. Não mérito fictício político. Porque quando a gente entra numa empresa grande, a gente percebe coisas bizarras. Pessoas que escalam, né, dentro dessas áreas cinzentas da política corporativa e que não tem qualificação nenhuma, cara. Tudo um jogo político. Muita soft, nenhuma hard, né? A gente tem que aprender também a valorizar o que é real. E aprender com os grandes mestres de verdade. Mestres de verdade, né? Não essas pessoas que fingem que sabem, para parecer que sabem, para se promover em cima disso. Então, aprenda a identificar pessoas que tenham qualidades reais, e assim que você identificar, tente aprender ao máximo dessas qualidades com elas. Isso só tem a melhorar a tua vida. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, se inscrevam aí, né? Sigam nosso podcast aqui no Spotify. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, ou que talvez ouvindo isso, né, faça sentido para ela também, né, aprender dessa forma como eu expliquei para vocês. E até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.